Pedro, me explica uma história aqui. Bots são bons candidatos? Bots são bons candidatos. Milton, não sei se bots são bons candidatos, mas eles atrapalham a eleição, sabe? A gente pode dizer que são bons cabos eleitorais? Olha, há quem diga que sim, certamente os políticos estão usando muitos. Mas vamos explicar antes o que é um bot, né, Milton? Exatamente. Começar do básico. Vamos lá. Bot, B de bola, O, T de tatu, vem de robot, né, robô. No fim das contas, o que é? É um programinha que às vezes é mais sofisticado, tem alguma inteligência artificial, outras vezes é bastante simples, que finge ser uma pessoa. Sabe quando você liga para uma central telefônica, um desses serviços de atendimento ao consumidor qualquer, e vem aquela voz automática, e aí responda 1 se você quer isso, responda 2, aquilo é um bot. Alguns bots falam com a gente por telefone, a maioria deles falam pela internet, entendeu? É uma maneira de você, sem precisar de uma pessoa, vai respondendo um menu e tal, várias perguntas, etc. Bem, nem sempre, Milton, os bots falam claramente que eles são um robô. Às vezes a gente pode ingenuamente achar que um bot é uma pessoa. Em alguns usos são evidentemente legítimos, afinal de contas, para quem quer empregar uma pancada de pessoas para fazer um trabalho repetitivo quando um programa de computador pode resolver. Mas eles começaram a ser muito usados, e isso está começando a preocupar muita gente, em campanhas eleitorais. O último caso, Milton, foi do Emmanuel Macron, o novo presidente francês. O que esses bots fazem? Eles servem essencialmente para enganar dois públicos. Um público é o eleitorado e o outro público somos nós, jornalistas. E como é que eles funcionam? De uma forma muito simples. Num determinado momento você quer inflar um tema contra seu político, contra o candidato que é seu adversário numa eleição. Como é que você faz? Você contrata o que a gente chama de um exército de bots. Para quê? Para manipular as redes sociais. Então eles fingem que eles são pessoas, seres humanos, e eles pegam uma rede social, pode ser o Twitter, eles são muito comuns no Twitter, mas pode acontecer também no Facebook, aconteceu no Facebook durante a eleição americana, e eles começam a repetidamente falar sempre do mesmo assunto, e botar links para determinadas reportagens que falam mais daquele assunto. Eles vão, deixa eu entender a seguinte situação, eles pegam, por exemplo, um assunto que foi falado e começam a reproduzir aquele assunto, ou eles criam notícia? Tanto um quanto o outro. No caso do Macron, por exemplo, houve um vazamento de e-mails do Macron no finzinho, nos últimos dias da campanha, e a turma da oposição, auxiliada por grupos ligados ao Partido Republicano nos Estados Unidos, eles começaram a usar bots para inflar o fato de que existiam esses e-mails vazados. Não tinha nenhum escândalo particular nos e-mails, não. No entanto, eles quiseram dar uma certa roupagem de escândalo. Como é que você faz isso? Você usa principalmente o Twitter para jogar lá em cima nos trending topics, fica ali bombando aquele assunto e parece que tem muita gente falando sobre isso. Só que não tem muita gente falando sobre isso. São programas de computador fingindo ser pessoas. E ao gerar essa ideia de que muita gente está falando sobre isso, outras pessoas vêm e falam sobre isso. E nós da imprensa vemos essa informação e falamos sobre isso. A nossa reação, isso é notícia, vamos falar sobre isso. E de repente você cria artificialmente uma conversa. Então, muitas vezes, quando a gente entra em um site e tem que preencher um formulário qualquer, e vem aqueles captchas, né? Aquelas imagenzinhas que você tem que escrever que número tá na imagem, esse tipo de coisa, que parece um passo meio chato. No fim das contas, para que serve isso? Isso serve para você provar que você não é um robô, para que aquele site não seja manipulado por isso. O pessoal do Twitter fala, e eles assumem isso, tá? O pessoal do Twitter fala que existem pelo menos 27 milhões de usuários no Twitter que não são seres humanos, são bots. Isso são os números oficiais do Twitter.
Vários especialistas dizem que o número de bots no Twitter pode chegar a uma coisa por volta de 48 milhões. Agora você vê, Milton, no Twitter são 380 milhões de pessoas. Quer dizer, se a gente está falando de 48 milhões, 30, 40, a gente está falando de 10% do Twitter. 10% seria bot. Seriam bots, seriam essas armadas, esses exércitos capazes de fazer com que um determinado assunto bombe. E eles estão à venda. Se vê, na eleição presidencial aqui no Brasil de 2014, ao final, PSDB e PT ficaram trocando processos, né? Um processando o outro por tudo quanto é motivo. Você vai lembrar, uma eleição muito quente. Uma das acusações trocadas era um acusando o outro de manipular as redes sociais o tempo todo, usando justamente exércitos de bots. E o problema, Milton, é o seguinte... É claro que esse negócio atrapalha. Esse negócio atrapalha por um motivo muito simples. Ele é uma arma para publicitários, principalmente ligados a campanhas eleitorais, sem muitos escrúpulos de manipular o discurso político, fazer com que uma coisa pareça estar sendo muito debatida pela população. Isso atrapalha porque isso tira o foco, isso tira a naturalidade da eleição. Isso esvazia as discussões que a sociedade de fato quer ter. E não tem uma solução aparente. Porque, primeiro, o Twitter, que é a principal rede social de notícias, não parece fazer muito a respeito disso. A turma do Facebook, embora eles tenham admitido que eles foram muito usados por bots durante a eleição americana do ano passado, eles não costumam admitir que isso acontece. Então a gente não sabe qual o nível de manipulação no Facebook. E nós estamos falando de um Facebook com mais de 1 bi de pessoas. Não, a gente está falando de um Facebook de quase 2 bi de pessoas. Quase 2 bi. Gigantesco. É uma coisa gigantesca no mundo todo. Pode não serem 2 bi de pessoas. Pega uns 10% disso aí, mantém essa faixa dos 10%. O Facebook é provavelmente mais seguro do que o Twitter, porque é mais complexo o processo de você criar um perfil lá, né? Um perfil que pareça um perfil de verdade. Você tem que botar fotos, você tem que botar posts, tudo mais, quer dizer, dificilmente seriam 10%, mas pode ser um percentual muito alto, sim. Então, o problema é como que a gente resolve isso. Tem uma sugestão começando a ficar badalada nos Estados Unidos, é uma sugestão de um advogado chamado Timur, que ele é professor da Universidade de Colômbia e é provavelmente o maior especialista em direito ligado à internet dos Estados Unidos. Se não é o mais, é um dos mais. E o Timur tem uma sugestão que é o seguinte: fazer uma lei. O que essa lei diria, essencialmente, é um bot é obrigado a te informar que ele é um robô. Então, antes de começar qualquer conversa, ele tem que anunciar para você: olha, você está falando com um robô, você está falando com um programa, você não está falando com um ser humano. Aí você vai se virar e falar: ué, mas e aí? Se as pessoas simplesmente não obedecerem, o que acontece? Bem, se não obedecerem, e é claro que quem quer perturbar uma eleição não vai obedecer, está quebrando a lei. E aí você consegue entrar com mandado judicial e confiscar computadores e impedir esse processo. O medo do Wu e o medo de muita gente é que, se isso não for contido o mais rápido possível, se não existirem regras para segurar esse tipo de prática o mais rápido possível, hoje é apenas uma manipulação numérica, no sentido de que você apenas faz parecer com que uma discussão esteja sendo muito bombada. Mas com o avanço de inteligência artificial nos próximos 5, 10 anos, esse tipo de fraude do discurso, das conversas que a sociedade está tendo entre si, pode ficar muito pior. Então deveria ser uma questão com a qual a gente deveria se preocupar desde agora. Só deixa eu entender uma coisa aí. Você cria lá a lei e diz o seguinte: quando eu vou conversar com um bot, eu tenho que ser informado que é um bot. Exatamente. É uma máquina. Agora, o problema nesse processo todo aí é com o bot que eu vou conversar ou com o bot que está replicando? Porque o cara que está replicando minha mensagem, eu não converso com ele, eu não interajo com ele. Na verdade, quando... Contra esses é mais difícil, né? A ideia dele é que um bot deveria ter no seu código, uma informação. Você vê um usuário determinado do Twitter, você poderia fazer uma pergunta para ele: vem cá, você é um bot? E ele teria que ter no código alguma coisa na qual ele se vira para você e responde: eu sou um bot. E se usados para grandes massas de avalanche de dados,
eles teriam que sempre estar de alguma forma identificados, ou por um ícone ou por alguma coisa. Milton, ninguém acha que essa lei seria necessariamente obedecida. Não pela turma sem escrúpulos. Mas o ponto não é esse. O ponto é, a partir do momento que você define algo como crime, pelo menos você já tem uma causa legal que você possa partir, quando você tem uma ferramenta jurídica para tentar impedir esse tipo de fraude no discurso. Tá certo.